tudo bem com vocês? Eu sou a professora Patrícia Luca, coordenadora do curso de farmácia do Centro FAG, e hoje nós estamos aqui para falar sobre metodologias ativas aplicadas ao curso de farmácia aqui do Centro FAG também. E hoje estou com os meus convidados, professores do curso de farmácia, professora Leide, bem-vinda. Obrigada. Professor Claudinei. Olá, obrigado. Professor Giovanni. Olá, boa tarde, pessoal. Então, pessoal, vamos começar um pouco falando sobre essa questão da metodologia ativa, a metodologia inovadora, né? O que é isso? Para que serve, né? Quais são as vantagens? Por que isso é tão importante hoje, nessa nova era da educação? Professor Giovanni, quer comentar um pouquinho sobre isso com a gente? Bom, prof. Patrícia, a metodologia ativa é tudo que a gente faz na sala de aula diferente do que nós fazíamos antigamente. Antigamente, o professor chegava na sala de aula, subia no seu tablado e fazia um longo discurso para todos os alunos, que ficavam prestando atenção, anotando tudo aquilo, até chegar à próxima aula que se repetia tudo isso. Com o passar do tempo, os pesquisadores notaram que para a aquisição do conhecimento era mais vantajoso que os próprios alunos adquirissem outras formas de conhecimento que não fosse apenas o escutar o professor e anotar. Foi verificado que quando ele repetia alguma coisa, fizesse aquilo que o professor estivesse falando, ele adquiria um conhecimento de forma mais consistente. Quando ele se colocava como protagonista do conhecimento, pesquisando sozinho, questionando os professores, trazendo perguntas para os professores, pensando em como aplicar aquilo na vida real, eles conseguiam o quê? Aprender num nível maior. E aí começou e surgiu, né, uma série de estudos na área da pedagogia, da saúde, de como aplicar novas técnicas para que o conhecimento do aluno fosse mais consistente e duradouro. E aí sim surgiram várias metodologias ativas que são aplicadas há anos, né? Como a gente fala muito, quando o aluno repete muitas vezes, quando ele conta para o aluno, para o companheiro dele, para o amigo dele, o que ele aprendeu naquela aula. Ele está repetindo aquilo, ele está falando, ele está escutando novamente. Isso ajuda o quê? A aquisição do conhecimento. E assim surgiram as metodologias ativas. Na verdade, essa inovação da metodologia ativa, ela é uma forma diferente de fazer o aluno aprender, né? Então, o aluno ele sai daquele papel passivo de só escutar e ele passa a também participar de alguma forma. E a tecnologia, né, tá sempre muito junto com essa questão da metodologia ativa hoje. A gente passou pela pandemia, na pandemia tivemos que reinventar muitas situações, né, e trabalhar muito com essa questão da tecnologia. E a Prof. Leide tem trabalhado algumas coisas, né, Prof. Leide, aí de metodologias inovadoras e que tem, né, relação com as tecnologias também. E que, querendo ou não, né, a gente tem celular. Todo mundo hoje tem o celular. E às vezes, ao invés de a gente fazer o aluno guardar o celular na hora da aula, por que não trazer o celular para alguma atividade dentro da sala de aula? Eu acho que foi isso que a professora fez, né? Então, podia dividir com a gente um pouco isso, Leide? Sim, há 2 anos já eu venho trabalhando com as turmas, né, que eu tenho ministrado algumas disciplinas, uma atividade voltada à parte de TikToks. Então, hoje, os TikToks, né, quem não acessa, né? Quem que tem um celular que acaba não acessando o TikTok? Né, de uma maneira geral, desde você ter um aplicativo até, né, a hora que você acaba entrando ali no YouTube ou em outras plataformas, você acaba tendo acesso ao TikTok. Então, o que eu propus aos alunos foi que eles elaborassem um TikTok que fosse, né, simples, ali de alguns segundos, 10, 15 segundos, até aqueles TikToks realmente mais elaborados, mas sempre voltando um assunto relacionado à nossa disciplina. Então, o ano passado já eu trabalhei, os alunos fizeram TikToks voltados à parte de bioquímica clínica, doenças infecciosas, e esse ano eles trabalharam a parte de imunologia. Então, assim, eu achei muito proveitoso isso, porque a gente vê que o aluno realmente ele busca aquilo, né? E para ele colocar uma informação na internet, ele tem que buscar conhecimento sobre aquilo. Quer dizer, ele não pode simplesmente expor o rosto dele, porque é uma situação que eu também deixo bem claro, que eles vão ter que postar aquilo, né? Então, tem que ser uma atividade elaborada, né? Então, eles acabam buscando
buscando mais informações a respeito daquele assunto. E que, claro, a partir disso eles acabam aprendendo e repassando de uma maneira muito mais moderna, diríamos assim, um assunto que muitas vezes poderia ser mais difícil, diríamos assim, para entender, né, para os outros. Então, claro, a gente vê aqueles, como eu já falei, mais elaborados, até coisas, né, coisas mais simples, até mais elaborados. E que realmente a gente vê que o desenvolvimento do aluno ele é bem legal. E o que eu acho interessante é que, assim, eu vi alguns alunos que acabaram montando, começaram ali, né, no TikTok e tal, e hoje eles já fazem postagens. Então, assim, acabou que se tornou até para a vida pessoal dele, né? Aquilo ali, aquele aprendizado não foi só para a faculdade, sim para a vida pessoal. Já que hoje, né, é tão importante essa parte de mídias sociais e tudo mais. Eu costumo dizer, eu sempre repito essa frase, né? Que o Instagram é a maior vitrine do mundo. E que, querendo ou não, hoje, os profissionais de saúde, eles estão, né, nas redes sociais. E hoje, a rede social, querendo ou não, ela é uma vitrine, ela acaba, né? Você tem a possibilidade de estar demonstrando e comprovando um pouco até, né, a sua autoridade perante determinados assuntos ali na rede social. E nós tivemos uma palestra segunda-feira, né, com o Álvaro Chocair, que ele falou muito sobre a questão de que hoje mudou a forma da gente transmitir conhecimento. Porque hoje a gente usa o celular, sim, o Instagram e o TikTok e o YouTube para aquisição de conhecimento também. Né? Então a gente acaba, quem nunca entrou, né, para assistir um vídeo de algum profissional gabaritado, né, no YouTube, e querendo ou não, isso é uma pequena amostra, né, Leide? Então eles estão começando, quem sabe no futuro eles não vão se transformar, né, em grandes aí, influenciadores digitais com o conhecimento técnico que eles têm. Sim, e assim, o que eu achei interessante foi que eles conseguiram demonstrar, então, o conhecimento, e assim, muitos até comentaram comigo, né? Ah, a minha tia, a minha avó, né, um colega de outra faculdade, viu, né, e perguntou, que legal e tal, né, elogiou e perguntou de onde vinha essa ideia e tal, né? Eles comentaram, não, mas é uma disciplina e tal. E assim, claro, tem aqueles que gostam e aqueles que não gostam, mas particularmente eu vi muito mais pessoas que gostaram do que não. Né? Até porque hoje o jovem realmente ele está muito inserido nisso, né? Então, para eles é muito mais fácil. Né? Inclusive, essa foi outra coisa que eles falaram, né? Da dificuldade. Nossa, foi difícil, mas nossa, que legal, né? O resultado foi muito legal. Então, eu acho que foi bem proveitoso. Né? Quem sabe vou utilizar em outros momentos novamente. Então é uma possibilidade realmente do aluno aproximar até as outras pessoas, né, da família, aquilo que ele está fazendo aqui dentro Isso, mostrar, da sala de aula, né? Isso mesmo. E isso vai gerar até a questão do orgulho do pai, da tia, de mostrar, né, para os demais, enfim, é uma coisa bem interessante. Com certeza. O professor Claudinei trabalhou também uma atividade, né, não tão tecnológica, digamos assim, mas uma atividade de jogos, né, Claudinei, que a gente chama aí, um nome bonito de gamificação, enfim. Conta pra gente um pouco, né, como que foi essa atividade, né, quais foram os resultados, como foi, o pessoal participou, a participação, o engajamento do pessoal, né, se você notou que lá no final, na hora de fazer as avaliações, as provas, teve realmente um efetivo resultado, né, na aprendizagem desse aluno. Divide com a gente um pouco. O que é evidente aqui é que o mundo mudou e a educação também mudou. Né? Não dá para chegar mais na sala de aula e rezar lá na frente e o aluno ficar passivo na aula. Né? Então, todos nós aqui temos certeza que esse tipo de aprendizado já era. Né? Então, o que eu propus? Né? Eu tenho a felicidade de ministrar disciplinas que possuem a parte teórica e a parte prática. Então, sempre abordava o assunto da teoria, né, na aula teórica para todos, e explorava algumas aulas práticas aquele assunto. Então, eu acabei propondo um tipo de gincana. Né? Os alunos se dividiam em grupos de 3 ou 4 alunos no máximo, de acordo com a aptidão deles. Tá? E eu abordava aquele assunto na aula teórica e trazia problemas, né, para a aula prática. Né? Então, eles se dividiam e iam respondendo essas perguntas, ok? Em grupos? Em grupos de 3 ou 4 alunos. Trabalhavam, né? a questão de trabalho em equipe também, Trabalho né? em equipe, que é super importante nos dias de hoje, né? E também a fala. De repente, um aluno discutindo com o outro, o aprendizado é muito maior do que só o professor falando. Então, isso era já a vantagem desse tipo de metodologia. Tá? Então, eles faziam a gincana, né? Eu sempre trazia para cada aula prática 5, 6 problemas no máximo, e eles davam uma solução para aqueles problemas. E querendo ou não, isso traz um pouco do PBL também, né? Também traz um pouco do PBL.
E logo após a resposta desses problemas, né, eu dava a devolutiva para eles. Então, já era uma maneira maior deles fixarem aquele conteúdo. Depois da devolutiva, eles corrigiam as respostas dos colegas, né, e já davam a nota para aquela atividade, né? Cada questão, cada problema tinha uma nota e eles já davam a nota, que era uma outra forma de valorizar também o aprendizado. Tá? Então, funcionava dessa forma, basicamente dessa forma, esse tipo de gincana. E o que eu percebi é que depois que eu adotei isso, né, teve um aumento de 30% a 40% no valor das notas. Né? Então, com certeza, a metodologia funciona, né? A metodologia ativa, trazer o aluno para resolver problema, funciona, sem dúvida nenhuma. Uma prova disso, acho que é com a gente mesmo, né? Essa semana a gente estava no congresso aqui docente e a palestra de ontem colocou a gente ali, né? A gente teve que ficar prestando atenção o tempo inteiro porque a gente tinha que estar respondendo as perguntas, né? Então, isso acaba fazendo com que a gente fique com aquele foco de atenção totalmente naquilo que está acontecendo naquele momento, né? E tira o aluno da passividade, né? O aluno deixa de ser passivo e torna ativo. E eles também gostam, né? Eles gostam desse tipo de atividade. Se sentir desafiado, né? Eu acho que a partir daí é que a gente cresce, quando a gente se sente desafiado, né? E o Prof. Giovanni? Prof. Giovanni, sei que trabalha muito com projetos, né, Giovanni? Então, conta um pouco pra gente sobre essa questão. Como que são esses projetos, né? O que o aluno tem que fazer? Sempre em disciplinas com projetos e no estágio também é uma área boa para a gente trabalhar com projetos. O que nós fazemos? A gente trata o aluno, chama ele, faz uma contextualização de determinado assunto e propõe para ele que ele solucione um problema da vida real. Quando ele a partir dessa problematização, ele vai trazer o quê? Ele vai ter que começar a pensar, a dividir com os seus colegas quais são as possíveis soluções para um problema da vida real. E aí ele sai daquela cena passiva, como vocês acabaram de falar, e eles têm que trazer essas soluções. E começam o quê? Primeiro listando quais são as possíveis soluções. É engraçado que às vezes eles começam sempre pelas soluções mais simples, né? E às vezes até as que já existem. E nós vamos, como preceptor e orientador, vamos orientando ele. Será que isso não pode ser agregar com algo mais difícil, algo mais complexo? Eles vêm o quê? Aumentando o grau de complexidade da solução. E onde acaba acontecendo soluções maravilhosas para o dia a dia. E o que é mais importante? Eles pensam, né? Além de trazer soluções, de pensar, porque a gente bate muito na tecla, a gente não quer um aluno que só saiba algo decorado. A gente quer algo que ele possa o quê? Aplicar na vida real. Né? Que ele pense nas soluções. Porque quando você tem um problema na vida real, não é algo como uma pergunta de um professor. Quanto é 2 mais 2? Ele responde 4. Os problemas da vida real, eles são mais complexos. Envolvem o quê? Uma multidisciplinaridade. Não é de uma disciplina, não é de um conteúdo. Vai juntar tudo isso. Então a gente coloca tudo isso, essa multidisciplinaridade, a importância de saber vários conteúdos para solucionar um problema. O que é legal também, prof. Patrícia, é que quando a gente trabalha com um projeto com eles, a gente não está só tratando de um determinado assunto, a gente está lidando com as soft skills, que hoje o mercado de trabalho exige muito mais dos alunos essas habilidades fáceis, que a gente chama de proatividade, liderança, comunicação, trabalho em equipe, que o professor Claudinei falou. Então, hoje, o mercado de trabalho valoriza muito quem sabe se comunicar. Eu não posso colocar no balcão de uma farmácia, muitas vezes, uma pessoa que não sabe se comunicar. Não sabe se comunicar com o seu paciente, não sabe se comunicar com os seus colaboradores, com os amigos de trabalho, com os seus fornecedores. Ele tem que saber se comunicar. Então, nós estimulamos o quê? Essa comunicação entre o grupo, na apresentação desses projetos, das soluções para toda a sala, né? A gente fomenta a liderança, a gente mostra o quanto ser proativo é importante para ele se destacar no mercado de trabalho. E ele vai começando a entender, não apenas um conteúdo de uma aula, né, de um assunto, mas se ele vai se envolvendo com tudo isso. E isso é que a gente vê resultados legais, né? Nós fizemos, por exemplo, o projeto de Seminário Empreendedor. Eles fazem todo o projeto de Seminário Empreendedor sem se tocar, que às vezes eles estão lidando com todos esses problemas de buscar um palestrante, de organizar uma semana acadêmica, quais são os detalhes que tem, vão conversando entre si, buscando patrocinadores, conversando com palestrantes, né? E ao final eles veem, quando eles organizam tudo isso,
como é satisfatório, como é bom essa dedicação, como é bom esse estudo. E a gente vê sempre o quê? Um resultado positivo, onde ele aprende muito mais do que só ficar na sala de aula, sentado, escutando um professor. Hoje a gente tem vários outros exemplos, né, aí no curso. Eu sei que a professora Suzana também trabalha o desenvolvimento de produtos na disciplina dela, de cosmetologia, então os alunos têm que desenvolver alguns produtos diferenciados, né, seja numa forma farmacêutica diferente, ou, né, é um cosmético que tem uma alegação diferente, como, por exemplo, um cosmético vegano, um cosmético que é um shampoo que era líquido e ele tem que desenvolver na forma de barra, né, é um outro exemplo. O professor Rafael Halber trabalha também muito a questão dos júris simulados, né, que eu também cheguei já a trabalhar em alguns momentos, que também é uma metodologia super bacana, principalmente quando você tem um tema polêmico, né, e precisa ser discutido em sala de aula. Eu mesma, nas disciplinas de fitoterapia, eu trabalho também parecido com o professor Claudinei, a questão da gamificação, mas eu trabalho de uma forma um pouco diferente, no sentido de que os próprios alunos é que têm que montar os jogos, né? Então, os alunos têm que montar os jogos, as perguntas dos jogos, e tem que levar para a turma para dividir, né, aquele projeto que eles montaram com todos e fazer a aplicabilidade daquilo ali junto com os alunos. Que também veio de uma atividade que eu faço de brincadeira no meu Instagram, que chama Fito ou Fake, né? Então, que é a disciplina de fitoterapia, e daí pegou aí o Fito ou Fake, eu aplico em outros cursos também, como no curso de medicina. E entre outras atividades, né, que a gente acaba realizando muito aí dentro do curso. E isso tudo traz realmente essa visão diferenciada do aluno, né? Essa questão do aluno realmente fazer alguma coisa diferente, né? Produzir algo diferente. Até a questão de tentar incutir no aluno a possibilidade dele empreender, né? Porque hoje a gente acaba formando profissionais técnicos, mas a gente precisa também formar profissionais que tenham uma visão de tentar inovar mesmo o mercado, né? Com relação a isso. Lembra de mais alguma atividade, gente, que é feita no curso e que de repente ficou? Porque às vezes a gente não tem nenhuma... acha que o que a gente faz é muito básico, né? Mas muitas vezes... nem tanto. Músicas, lembra que uma época a gente trabalhou com... os alunos tinham que fazer músicas e montar coisas relacionadas a isso, vídeos com músicas. A gamificação também, eu trabalho, mas também um pouquinho diferente, né? Eu montei uma vez algumas questões, acabei passando para eles o material, e eles aí montaram grupos, e eles competiam entre eles, né? Então, eu dava a questão, dava um tempinho, e o grupo tinha que levantar a mão e responder. Inicialmente, eu verifiquei na turma que realmente existia uma certa... Quando eles verificaram que eles conseguiam, né, responder a questão e ganhavam uma nota em cima disso, né, porque isso também é importante, porque, querendo ou não, né, a gente sabe da importância disso, eles se tornaram bem proativos. Então, assim, foi bem interessante também. E eu verifiquei que também eles conseguiram aprender de uma maneira divertida, uma matéria, diríamos assim, que era pesada, assim, né? Porque quando a gente trabalha com doenças infecciosas, fala em HIV, em hepatites, existe todo um sofrimento, né? E, assim, querendo ou não, as pessoas acabam, né? Os alunos acabam pegando isso, né? Então, assim, acabou se tornando divertido, animado, né? Um assunto que é pesado e que é difícil também, né? Porque às vezes eles têm uma certa dificuldade em relação a isso. Eu também já trabalhei com isso, achei bem interessante. E outros tipos de jogos, né? No sentido de diagnósticos de doenças também, eu acho que é bem interessante e que eles também têm um engajamento legal, né? Acabam buscando a questão de casos clínicos, a gente trabalha bastante, acho que o professor Claudinei também trabalha com casos clínicos no estágio, né? Sim. Dentro dessa pergunta, professora Patrícia, a gente não pode esquecer também da farmácia do bem, né? Que não é uma metodologia ativa, mas o aluno sai aplicando o conhecimento da sala de aula para a comunidade. E também a relação, né, com o próximo, né, do social mesmo. Então, acho que é uma atividade também que é legal de ser dita, né?
a farmácia do bem. Eu lembrei de mais uma que agora nesse último semestre eu fiz de forma meio experimental, mas que eu gostei bastante, que no estágio de alimentos eles tiveram que desenvolver um alimento com uma alegação diferenciada e apresentar para o pessoal da administração no modelo Canva de negócios, né? Então eles tinham que vender para a gente aquele produto inovador que eles desenvolveram. E saíram coisas muito interessantes, né? Por exemplo, produtos com maracujá, tipo um achocolatado, mas que tinha maracujá para tomar antes de dormir, por exemplo, gomas e produtos com substâncias naturais que vão melhorar a questão de problemas de estômago. Então, assim, várias ideias, né, surgiram e indo para esse viés aí do criar algo novo, né? E também da multi- e transdisciplinaridade, não ficar com cada disciplina dentro da sua gavetinha, né? Tentar fazer a coisa se conectar, né? Uma coisa se conectar com a outra. Uma coisa que é bem interessante, assim, né, que acho que é sempre abordada, inclusive aqui pelos professores, a gente sempre acaba trazendo, é essa questão também de aliar a teoria com a prática, né? Então, o que você vai ter lá na tua vida profissional, por exemplo? Eu vou ter que abrir uma farmácia, eu vou ter que, né, considerar toda a parte de legislações, eu vou ter que verificar, né, locais específicos que eu possa abrir a farmácia e eu ganho dinheiro, né? Eu sei que o professor Giovanni também trabalha com isso, né? Uma época eu trabalhei com a parte de documentos, que eu acho que, né, você, professora Patrícia, também já trabalhou. Então, assim, isso também faz eles buscarem, verificarem que aqui, né, é o momento deles aprenderem e buscar, né, uma coisa que vai ser útil para eles lá no futuro. De início também, muitas vezes a gente vê que, né, eles ficam meio preocupados e tal, mas depois eles vão e buscam e vão atrás de contador, e vão atrás de farmacêuticos, e vão atrás da vigilância sanitária, né? Com esse objetivo mesmo. A metodologia ativa, na verdade, ela faz o aluno sair da zona de conforto, né? Porque ele não vai ficar sentado lá escutando, ele vai ter que usar outras ferramentas, né? A fala, né? A leitura, outras coisas para que ele possa desenvolver aquele conhecimento de forma mais ativa. E concordo plenamente que esse é um novo caminho, porque se nós continuássemos, né, somente com aulas expositivas convencionais, a gente não teria talvez a possibilidade de fazer uma aprendizagem tão efetiva, né? Tentar trazer o aluno e produzir realmente o conhecimento lá no final. Porque eu sempre falo que a gente traz muita informação, muita coisa para o aluno, mas é muito mais difícil a gente fazer com que essa informação, isso que a gente traz, se transforme efetivamente em conhecimento lá para o aluno, né? Para que aquilo fique realmente. E eu acho que a metodologia ativa, ela vem nesse de encontro a essas necessidades, né? Com certeza. Então, agora vamos fazer uma fala final, cada um de vocês, né? E para encerrar nosso bate-papo aqui sobre metodologias ativas, prof. Giovanni. Bom, queria agradecer o convite, prof. Patrícia, né? E falar para o pessoal que está nos escutando que o curso de farmácia, né, está aqui para receber vocês, né? De braços abertos, com toda essa carga de metodologias ativas que nós aplicamos de forma a trazer um conhecimento mais efetivo, como foi falado. É importante falar também que a cada semestre a direção traz aí palestras e oficinas para reciclar o conhecimento dos professores, para trazer novidades, para trazer coisas novas que podem ser aplicadas no próximo semestre. Isso não é de agora, isso já faz mais de 17 anos que eu estou aqui, todo semestre tem coisas novas, falando em metodologias ativas, novas formas de ensinar para os alunos, né? Não só no curso de farmácia, mas como todos os cursos da FAG. E isso vai o quê? Trazer um aluno melhor, né? O que eu gosto de falar nas minhas disciplinas é que eu não quero um aluno que repita aquilo que eu falo, eu quero um aluno que pense, que tenha senso crítico, que saiba escolher um caminho baseado no conhecimento que ele tem. E é isso, prof. Patrícia. Prof. Claudinei. Também gostaria de agradecer o convite, né, de estar aqui, contribuindo um pouco, né, dessa experiência que eu tive em sala de aula. E dizer também que não é fácil, né? Não é fácil você implantar isso na sala de aula, mas nós aqui, né, como o professor Giovanni já disse, né, temos um suporte, todo semestre tem palestrantes, né, e cada vez mais a gente está reforçando essa ideia e trazendo para a sala de aula. Seria isso. Agradeço também pelo convite, é sempre um prazer poder falar a respeito disso. Eu acho assim, né, o nosso curso ele é muito rico e com certeza as metodologias ativas só vieram para enriquecer ainda mais.
Também tenho um prazer muito grande, né, de estar aqui na FAG, de ter me formado nessa profissão. E, assim, a gente está aqui sempre à disposição para tentar aprender cada dia mais. Sempre com, né, existe essa dificuldade, existe, mas faz parte. Conforme fala uma amiga minha, né, você fazendo ou não fazendo alguma coisa, o tempo vai passar. Né? Essa fala nem é minha, né? A Prof. Leite tá falando. Essa fala é da professora Maria Eunice, que não está mais aqui com a gente, mas eu repito porque eu acho ela muito, muito sábia, né? Porque o tempo vai passar igual a gente fazendo ou não. E aqui no curso de farmácia a gente sempre tenta fazer alguma coisa diferente, né? A gente sempre tenta trazer metodologias diferentes, a gente sempre está tentando fazer o melhor para o nosso aluno, o melhor para a instituição, e o que a gente quer é que os nossos alunos realmente brilhem lá fora, e para que eles brilhem lá fora, eles têm que muitas vezes passar por todo esse processo de crescimento, né? E o crescimento, às vezes, ele precisa realmente fazer com que a gente tente sair um pouco aí da nossa zona de conforto, e é isso que a gente tenta fazer aqui com essas metodologias ativas, metodologias inovadoras. E é isso aí, pessoal. Muito obrigada e até uma próxima. Tchau, tchau.